Bom dia, hoje é 27 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Bom dia, querido ouvinte, sejam bem-vindos aos nossos especiais de final do ano. Nas últimas semanas, eu e a Isabela Fleischmann, a outra apresentadora, gravamos uma série de entrevistas sobre os temas que vocês mais pediram aqui no podcast ao longo do último ano. Não esqueça que o nosso podcast agora está patrocinado, então você vai começar a escutar essas entrevistas depois dos famosos reclames do Plim Plim. Fique porque o conteúdo tá muito legal. Para não perder nenhum episódio, não esqueça de se inscrever aqui no podcast e também de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. A gente se vê de volta no dia 2 de janeiro, quando voltamos com a programação normal. Para esse segundo especial de final do ano, eu conversei com a professora da FGV, Carla Beni, que é mestre em História Econômica pela Unicamp, tem MBA em Finanças Empresariais e é especialista em Economia. A gente bateu um papo sobre a economia do entretenimento, como foi o ano de 2023 e o que esperar para 2024, levando em conta aí que tivemos grandes shows como, vou citar aqui algumas pessoas, Taylor Swift e Beyoncé, bagunçando a economia global ao longo desse ano. Aproveite a entrevista depois do comercial. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. Mais uma vez, agradecendo aí pela sua presença, pela sua participação nesse finalzinho de ano aí, dando um presente de Natal para os ouvintes. E você estava comentando, então, comigo sobre o Euromonitor, que tem 2 índices, né, que você mais observa aí para explicar esse fenômeno do entretenimento na economia. Isso. O Euromonitor é uma grande agência, na verdade, que ela faz pesquisas, ela tem agências no mundo todo, ela mapeia comportamento do consumidor com base em dados estatísticos e ela, normalmente, todo ano, ela seleciona 10 grupos específicos, ou seja, nós podemos estar em vários grupos de consumo ao mesmo tempo, mas são tendências globais de consumo. E dentro dessas tendências globais de consumo, eu vou querer tratar aqui de 2, para que a gente organize isso um pouco, porque isso tem a ver com esse setor de eventos, de entretenimento. Então, um grupo que eu quero abordar, ele tem um nome específico, chama Aqui e Agora. E chama Aqui e Agora. A característica disso, nós temos que colocar o quê na nossa linha de raciocínio? A pandemia terminou. Então, quando a pandemia terminou, você passou a ter um certo balanço da sua vida. E este grupo de consumidores descobriu que não há tempo como o presente. Então, há um desejo de se viver o momento. Então, são consumidores que não sabem o que o amanhã pode trazer e não estão perdendo tempo. Então, este grupo dá uma característica muito importante de querer viver, inclusive, o contato físico, que ele foi privado durante a pandemia. Então, dentro desse Aqui e Agora, inclusive, como são pessoas que fizeram sacrifícios muito importantes nos últimos anos para lidar com a turbulência econômica, eles têm um desejo de esbanjar. Olha a questão econômica aqui chegando. E nessa medida são gastos opcionais, né, são gastos discricionários que ficam intencionais. Então, você escolhe gastar o dinheiro com um evento, por exemplo. Então, talvez você deixasse ali o seu dinheiro guardado para gastar em outras coisas, talvez gastar nesse evento, mas agora ele se tornou, digamos assim, mandatório no seu estilo de vida de aqui e agora.
Isso, exatamente. Então, o que acontece? Você tem uma preocupação econômica, você fez muitas restrições durante a pandemia, mas esse grupo aqui e agora, ele tem como preocupação trabalhar com experiências que ele foi privado antes. Então, eu tenho esse grupo aqui, que é o tal esse grupo que se chama Aqui e Agora, e eu vou adicionar a esse grupo um outro chamado de Rotinas Revividas. Esse grupo de Rotinas Revividas é um grupo que quer o contato, que quer um consumo de experiências fora de casa. E Rotina bem. revivida? Oi? Rotina revivida? Rotinas revividas. Então, são dois grupos, Aqui e Agora e Rotinas Revividas. Eu adorei os nomes dos grupos, achei super Os nomes são ótimos, são ótimos. Esse trabalho deles é um espetáculo. E esses consumidores, eles estão mudando as suas rotinas, os seus horários e tudo, voltando para a realidade, mas eles querem experimentar coisas e principalmente aquele grupo que eu te falei que é o que quer ter contato com outras pessoas. Então, você tem aqui, por exemplo, quando você pega de 2021, que a gente estava na pandemia, para 2022, quando você pensa em, por exemplo, visitas a restaurantes, você tem um aumento muito grande estatístico de pessoas que realmente querem aumentar o seu consumo em restaurantes. Outro grupo muito destacado é justamente o nosso tema, que é volta ao cinema, concertos e teatro. Uhum. Então, o conceito é: os consumidores não querem ficar confinados. Então, aí você tem toda uma estrutura com vestimenta, com querer sair, querer se arrumar, encontrar o outro, e dentro desse grupo que você vai, com base nesses dados estatísticos, que você vai entender esse boom que nós tivemos todo neste ano dos shows, dos eventos, né? A ponto, por exemplo, de virar um fenômeno econômico um Coldplay, por exemplo, né? Eu tô achando muito interessante, parece que você tá lendo meu mapa astral, assim, eu tô sentindo como se eu tivesse uma consulta, qualquer coisa, assim, que tá me descrevendo exatamente o que eu estou sentindo, e agora eu fiquei curiosa de esses fenômenos, eles não eram tão estudados, ou claro que eles eram, mas não nesse patamar em relação ao impacto da economia antes da pandemia, né, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado, você tem um Federal Reserve falando sobre esses fenômenos de entretenimento, você ter muita notícia saindo sobre isso, dá para entender que o impacto ele realmente está maior pós-pandemia. Tá, ele está maior pós-pandemia porque você foi privado da sua vida externa, do seu convívio durante a pandemia. Então, você tem uma mudança de comportamento. No entanto, que no ano passado, nós tivemos um grupo específico de padrão de comportamento de consumidor muito interessante, que é o seguinte: bom, eu não morri na pandemia, então eu quero aproveitar, que foi o grande boom das viagens também. Né? Então as pessoas tinham dinheiro, tinham já uma estrutura e elas pensaram o seguinte: bom, eu guardei dinheiro, não morri, né? E não experimentei coisas. Não viajei, é um carro que eu queria e que eu estou guardando dinheiro. Então, nós tivemos também um aumento de itens de venda de luxo e de viagens numa forma muito grande desde o ano passado. Então, são padrões de comportamento. Então, quando você estuda isso e mapeia, você sabe, por exemplo, que isso vai ser usado e as indústrias trabalham com isso. Para você ter ideia, a Heineken usa essa pesquisa que eu estou passando aqui para você agora, e ela desenvolveu um abridor de garrafas conectado com o Bluetooth que fecha os seus aplicativos de trabalho quando você abre a sua cerveja, que é especificamente para um grupo que está separando
o trabalho da vida pessoal e entendeu que a sua vida não é, o seu trabalho não é a sua vida, mas que o seu trabalho faz parte da sua vida. Então, para você ter ideia da importância de uma pesquisa dessa do Euromonitor. Então, uma coisa bem legal. Muito legal, não vou fazer nenhum comentário sobre o abridor da Heineken, porque eu ser uma pessoa isenta, mas dá para dizer que é uma ideia bem interessante, analisando esses principais índices, né? E, professora, você mencionou o Coldplay como sendo um grande exemplo aí para nós aqui da América do Sul, como um impacto que a gente consegue observar muito bem, não só no nosso feed do Instagram, porque aparentemente todos os meus amigos foram no show, menos eu, mas também na economia dos países. Como que foi a chegada deles aqui no Brasil e os shows? Um ponto muito importante que você falou foi feed, meus amigos foram. Essa é uma outra composição muito importante hoje da nossa sociedade. Ir ao show do Coldplay e não postar que você foi, é como se você não tivesse ido. Então, isso faz parte do comportamento do consumidor, porque você não vai ao show só para assistir o show. Você vai para assistir o show, para dizer que você foi e para conviver com outras pessoas na mesma situação. Eu não consigo te precisar qual é o item mais importante, mas eu chego quase a dizer que falar para os outros que não foram, que você estava lá, é quase que o mais importante. Então, dentro dessa construção, você também passa a ter um desejo maior, que é o quê? Da visibilidade. Então, você passa a ter likes e seguidores ao estar presente nesses grandes eventos, nesses shows, nesses festivais todos. Então, isso faz com que seja algo decisivo na tua opção de comprar ingressos caros, por exemplo, para grandes festivais como nós tivemos aí, The Town, Lollapalooza, nesses eventos. Então, não é só pela experiência, né? Quase como até comprar uma bolsa de luxo, talvez, assim, você não está comprando somente pela qualidade do material, você está comprando pelo status também que aquilo ali vai te proporcionar. Isso, e sob a ótica econômica, é sempre muito importante você avaliar, por exemplo, um ingresso para um show custa um salário mínimo do país. Então, esse é um parâmetro muito importante. Sempre faça esse comparativo com relação ao salário mínimo, que você começa a ter a dimensão também de um outro ponto que a gente até pode abordar num outro dia, sobre desigualdade, né? Então, no caso, por exemplo, do Coldplay, nós tivemos 10 apresentações, se eu não me engano, no Brasil, todas absolutamente lotadas, e aí fazendo um paralelo agora com a Argentina, você também teve as 10 apresentações na Argentina absolutamente lotadas num país com 130% de inflação no ano, com 40% da população num patamar de pobreza maior do que se viu na história. Então, como é que você consegue explicar isso, né? Isso daí é justamente o reflexo da concentração de renda que é decorrente do processo inflacionário. Então, quando você vive num país inflacionário, é verdade que o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico, porque você vai concentrando renda. Então, na Argentina, por exemplo, nós estamos com um problema inflacionário gigantesco e, ao mesmo tempo, uma quantidade maior de restaurantes de luxo abertas esse ano, com fila de espera e reserva para você poder ser atendido em Buenos Aires. Então, repare que esses extremos, eles coexistem e eles, inclusive, são uma própria explicação da concentração de renda do país. Então, quanto mais a inflação, uma inflação descontrolada, uma inflação grande assim, mais ricas ficam as pessoas que já são ricas, e assim você gera um maior consumo desses itens e também chega a ter uma maior oferta, digamos, com um show, por exemplo, do Coldplay, que consegue fazer 10 shows lá, mesmo estando o país nesse imbróglio econômico. Exatamente, você tem público para isso, e aí os países próximos, os vizinhos também, as elites daqueles grupos, quem consegue pagar também se desloca. Então, por isso que o setor de eventos, ele é um setor que mexe muito com a economia, porque não é o show em si, é toda a estrutura de transporte,
de alimentação, de hospedagem e o próprio transporte aéreo, rodoviário, toda essa mobilização que você tem. Então, no caso específico da Argentina, eles criaram um dólar específico chamado dólar Coldplay, que é um dólar onde o Banco Central da Argentina, ele fixa uma cotação para qualquer empresa que quisesse trazer um evento justamente para a Argentina, para você ter uma certa estabilidade no seu planejamento do seu negócio. Então, como você tem uma instabilidade cambial muito grande, o governo da Argentina, ele cria dólares específicos em períodos específicos para atrair aquele nicho. Então, por exemplo, ele criou o dólar Coldplay, que terminou no ano passado, ele criou o dólar Malbec, que é justamente para quem quiser investir na área do vinho. Então, isso é uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes não têm acesso e não têm ideia de como é que isso daí pode funcionar. Então, para você ter ideia desse desenvolvimento que a economia tem. Uhum. E quando você mencionou sobre, além do show, né, todo o deslocamento que um show vai provocar e que, por exemplo, um fenômeno como a Fórmula 1 que a gente teve aqui em Interlagos, quantas pessoas vieram de outros estados para assistir a corrida, ou a Taylor Swift também, que deslocou muita gente até o Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Como que a gente consegue medir, olhando através de índices, através de indicadores econômicos, como que a gente consegue medir o impacto desses grandes eventos de entretenimento? Tá, eu vou apresentar para vocês um dado que eu gosto sempre de ir nas fontes e nos institutos e nas próprias associações. Uhum. Então, tem uma associação muito interessante para quem gosta do assunto e quiser acompanhar, que é a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a ABRAP. E a ABRAP fez, inclusive, um congresso no final do ano, tudo, apresentou os resultados, e eles apresentaram um resultado aqui muito interessante, que é o seguinte: o setor de eventos registrou um crescimento de 46,6% esse ano. Olha que dado interessante. 46,6%, até agora o dado é do final de outubro. O setor de serviços como um todo, porque eventos está dentro de serviços, mas se você pegar o setor de serviços, ele cresceu 23%. E o setor só de eventos cresceu 46%. Ou seja, foi o setor que mais gerou empregos no país em 2023. Então, Nossa, esse é um dado super importante. E esse índice, ele foi impulsionado porque quando eles fazem essa pesquisa, né, vamos só organizar aqui um conceito, digamos assim, metodológico para quem estiver nos ouvindo entender do que a gente está falando. São atividades que envolvem organizações de eventos, atividades artísticas, criativas e de espetáculos, atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, atividade de recreação e lazer, produção e promoção de eventos esportivos, olha aí exatamente o que você falou. Então, esse segmento gerou 23.554 vagas de empregos, com um crescimento de 46,6% em cima do mesmo período de 2022, que foi quando o próprio CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo federal, começou a trabalhar essa série histórica. O CAGED, quem faz é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, aqui você teve, se eu pegar só o segmento de organização de eventos, essa atividade teve um incremento de 110% no número de vagas geradas no período anterior. Então, olha que coisa interessante isso daí. Uhum, caramba, né? Só a parte de organização, e isso quando a gente não está conseguindo mensurar, né, exatamente a ligação entre, por exemplo, um hotel que precisa colocar ali talvez 2 pessoas a mais no mês de outubro por conta do fluxo de pessoas que está chegando na cidade, ou até mesmo o impacto que isso tem em aeroportos, rodoviárias, e
todas as estradas do país, né? E aí, professor, olhando para 2024, a gente, olhando lá do comecinho da nossa conversa, né, que tudo isso aí está sendo ainda gerado por um resultado da pandemia, essa vontade que determinados grupos estão de querer sair de casa, de conhecer, se conectar com outras pessoas e tudo mais. Agora que a gente está se encaminhando para o 4º ano pós o início da pandemia, né, já temos aí alguns anos de vacina e tudo mais, qual que é a expectativa para esse setor? Ele vai se manter nesse patamar ou a gente vai voltar a entrar na nossa caverna dentro de casa? Não, é o seguinte, então vamos pensar o seguinte, nós estamos no ápice desse dado, digamos assim. Por quê? Porque a base sua anterior tinha caído, tá? Então, uma parte desse resultado é justamente porque antes você estava em casa. Então, vamos lá. Você tinha uma trajetória normal do setor de eventos, né? São Paulo, por exemplo, setor de exposições, setor de eventos da área de negócios, então é gigantesco. O São Paulo representa turismo de negócios do Brasil. Então, você já tinha isso acentuado. Aí, pandemia, 2020, 2021, 2 anos, tudo morto. 2022 começou, então a tua base era muito baixa, começou a subir. 2023 foi um boom gigantesco. Para 2024, há uma expectativa de uma certa acomodação dos dados, que pode ser uma acomodação num patamar já mais elevado, próximo de 2023. Tudo vai depender muito agora da estrutura econômica. Por exemplo, agora você não pode esperar os mesmos resultados de um outro, digamos assim, Coldplay na Argentina, com essa mudança política, com o novo governo, com as novas medidas. Então, você tem uma instabilidade muito grande. Então, eventualmente, você vai ter que pensar em cada país, em cada situação, mas sim, há como se houve um desejo. Esse desejo renasceu e ele está vivo. Então, há uma possibilidade grande desses eventos continuarem sim em 2024, mas há que se conferir um pouco a situação econômica, porque normalmente depois de um ano de grande dispêndio, não necessariamente aquelas pessoas que foram a esses shows, a esses eventos, conseguem no ano seguinte repetir a mesma dose de gasto. Então, todo mundo cuidado no cartão, ingresso do Primavera Sound. Isso, então o que acontece? Também nós tivemos uma profusão muito grande de eventos, né? Então você tem quase que todo mês ali um evento, quer dizer, todo mês um evento a um salário mínimo, realmente é uma camada da população muito específica que vai conseguir fazer isso. Se este for o caso, você vai conseguir outros eventos, mas talvez de menor porte, entendeu? E aí vai ter que fazer um ajuste aí na questão dessa relação de preço. Mas é isso que se espera para 2024, um certo ajuste no sentido de você trabalhar um pouco mais com essa relação de receita e despesa, fazer o ajuste do preço do ingresso para equacionar com a lotação, por exemplo. Perfeito, professora Carla, muito obrigada, foi literalmente uma aula, eu adorei, quero fazer todos os seus cursos de economia do entretenimento, e vamos conversando mais, porque temos bastante assunto aí, quem sabe 2024 a gente siga falando sobre shows. Que ótimo, olha, muito obrigada, adorei a participação, um ótimo final de ano e um 2024 muito melhor ainda para todos nós.